Vamos lá? Para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Matéria de hoje, física. É a parte 3 naquela nossa revisão de trabalho e energia. Na parte 1, eu defini os conceitinhos básicos. Na parte 2, a gente começou a fazer continha. A gente falou qual era a fórmula de trabalho para forças constantes. E já dá para ver aqui, eu falei quais eram os tipos de trabalho. Quando o trabalho é positivo, ou seja, a força está dando energia de movimento para o corpo, energia cinética, nós falamos que chama trabalho motor. Fiz um exemplinho da FUVEST, a gente vai resgatar esse exemplinho hoje também. E agora vamos para o caso B, que é quando o trabalho é negativo, que a gente chama de trabalho resistente. É quando a força retira a energia cinética do corpo, beleza? Quando é positivo, dá energia. Quando é negativo, retira energia. Obviamente, quando for zero, não dá nem retira energia, beleza? Então, pegando aqui um caso, o trabalho resistente é o que eu acabei de falar, quando o corpo cede energia pela ação da força, a força está retirando energia do corpo. E se o trabalho motor, a força é a favor do deslocamento, por exemplo, o deslocamento é para a direita, a força aponta para a direita, para ajudar. Aqui a força quer atrapalhar, o deslocamento vai ser para a direita, a força vai ser mais ou menos para a esquerda, para dar uma atrapalhadinha e retirar a energia cinética do nosso corpo, beleza? Se sim, então trouxe aqui um exemplinho para você. Tá aqui o nosso chãozinho, tá aqui o nosso bloquinho que vai se deslocar da esquerda para a direita. E ao contrário do exemplo do trabalho motor, que o corpo se desloca para a direita, a força é mais ou menos para a direita, aqui a gente vai pegar o deslocamento para a direita e a força vai ser mais ou menos para a esquerda, vai ser contra o nosso deslocamento, vai querer atrapalhar, o corpo vai querer ir para a direita, ela está, entre aspas, puxando para a esquerda, belezinha? Se sim, ótimo. E aqui é uma força constante, em todos os momentos ela vale F e aponta para o mesmo lado. Se ela era diagonalzinha apontando aqui para a esquerda, aqui é diagonalzinha apontando aqui para a esquerda para cima, belezinha? Igualzinho a gente tinha visto. E super importante, precisávamos do ângulo da bundinha, esse ângulo aqui θ. Agora que nós temos tudo, temos força, temos deslocamento e temos o ângulo para calcular o cosseno, nós podemos o quê? Calcular o trabalho. Mas repara que esse ângulo θ aqui, ao contrário desse caso do trabalho motor, que é um ângulo pequenininho, é um ângulo grande, maior que 90. Então, ó, aqui embaixo, o θ é maior que 90, mas também não chega a 180, beleza? A gente vai falar que é um caso de ângulo obtuso ou raso. Raso é o 180, beleza? Obtuso é aquele ângulo que está entre 90 e 180, nomenclatura da matemática. Se sim, ótimo, vamos prosseguir. Nas suas aulas de trigonometria, você se recorda que quando o ângulo é pequenininho, menor que 90, ele era do primeiro quadrante, o cosseno era positivo. Agora, quando o ângulo é grande, que era do segundo quadrante, o cosseno é negativo. É só isso que você precisa de trigonometria, beleza? Então, vamos prosseguir. Então, vamos lá, vamos aplicar a nossa formulinha. O trabalho da força é a força, o valor da força vezes o valor do deslocamento, o módulo, seja positivo, todo mundo, vezes o cosseno. O cosseno pode ser positivo ou negativo. No primeiro caso era positivo, nesse segundo caso vai ser negativo. Então, vamos lá. A força está dentro do módulo, não existe módulo negativo, então positivo. O deslocamento está dentro do módulo, não existe módulo negativo, então um número positivo. E o cosseno, nesse caso, como o ângulo é grandinho, tem cosseno negativo, que é do segundo quadrante. Então, ó, uma multiplicação de três coisas. Positivo com positivo, dá positivo. Aí, esse resultado positivo com esse negativo, mais com menos, costuma dar menos. Então, o nosso resultado final dá menos. Nosso trabalho é negativo, como nós estávamos vendo, que é realmente um caso de trabalho resistente, quando o ângulo aqui é grande, beleza? Então, agora, desses casos de trabalho resistente, eu vou te dar a dica, que é o que mais cai. Que é quando não só a força é contra o deslocamento, como ela é perfeitamente contra o deslocamento. Aqui na dica ela era perfeitamente a favor, eles apontavam para o mesmo lado. Aqui vai ser perfeitamente contra. Uma aponta para um lado, outra aponta para o lado perfeitamente oposto, beleza? Então, tá aqui nossa situação, nosso bloquinho que se deslocou para a direita, certo? E a nossa força agora é perfeitamente para a esquerda. Ela não é tortinha, beleza? Ela não é oblíqua. Ela é perfeitamente para a esquerda. Qual que é o ângulo que forma com a bundinha agora? É como se... Compara o desenho de cima com o desenho de baixo. É como se eu pegasse essa seta e deitasse ela para trás. Eu aumentasse o ângulo. O ângulo virasse tudo isso aqui. O ângulo tudo isso aqui é o ângulo raso que vale 180 graus. Então, esse caso aqui, quando a força é perfeitamente contrária ao deslocamento, é quando o ângulo vale 180 graus. E o cosseno de 180 vale menos 1. Então, bota aqui a nossa formulinha. Trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. No caso, o cosseno do ângulo é 180. Cosseno de 180 é menos 1. Esse menos é só botar um sinal de menos aqui na frente. Então, simplesmente fica que o trabalho é só menos a força vezes o deslocamento. Óbvio, tem que dar negativo. O trabalho, nesse caso, está retirando energia. Ele é contrário, ele quer atrapalhar o movimento. Aqui, nesse caso, quando a força é perfeitamente a ponta junto com o deslocamento, o trabalho é só força vezes deslocamento. Quando ela é perfeitamente oposta ao deslocamento, é só menos a força vezes o deslocamento. Então, eu trouxe aqui um exemplinho para você, para ver se você pegou a manha. Então, vamos lá. O exemplinho que eu falei que ia trazer para você que está aqui, ele é uma continuação do exemplo que a gente fez no vídeo passado, da FUVEST. Então, dá uma conferida lá se você não lembrar de tudo. Mas o que tinha lá? Vou tentar narrar para você.
tinha aqui nosso chãozinho, tinha um bloquinho, e a gente tinha um carregador que ia empurrar esse bloquinho, fazer um deslocamento de aqui para a direita. O bloquinho, se tem gravidade, tem peso para baixo, ele está apoiado no chão, se tem apoio, tem normal, normal é a força que o apoio faz no corpo, se não existisse o chão apoiando, caía. Então tem que tomar força para cima para não deixar cair. Então essa é a normal, beleza? Temos aqui a nossa forcinha F, que aponta para a direita, a força que está empurrando o bloquinho para que ele faça esse deslocamento. E o bloquinho atrita com o chão, na verdade. E esse atrito, quando está se movendo, era o nosso atrito cinético ou atrito dinâmico. Mas prefiro o termo atrito cinético, o nome mais moderno. Atrito dinâmico é mais antigo, beleza? Que é o nosso FAT cinético. E aí, a gente tinha calculado tudo, os valores da questão era que o nosso FAT, a gente tinha descoberto que valia 20 newtons, e o nosso deslocamento, ele tinha dado no enunciado que valia 5 metros, beleza? Naquela questão, ele pediu para a gente calcular o trabalho da força F, que a gente tinha calculado que deu 100 joules. E agora eu quero que você calcule o trabalho da força de atrito. Vamos ver quanto será que vai dar? Lembrando que naquela questão o bloquinho se movia com velocidade constante. Já já eu resgato essa informação para fazer uma ponte, a gente vai ligar tudo. Beleza? Então, vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Trabalho, o que? Da força de atrito? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, beleza? Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Repara que o deslocamento é para a direita e a força de atrito é perfeitamente para a esquerda, porque o atrito é contrário ao escorregamento. A caixa quer escorregar para a direita, o atrito não quer deixar que isso aconteça, por isso que ele é para a esquerda, beleza? Então, aqui está a força de atrito. E qual que é o ângulo entre elas? A gente acabou de ver que é 180 graus. Então, só escrever tudo isso aqui, mesma coisa, trocando cosseno de θ por cosseno de 180. Então, trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento vezes cosseno de 180. Acabamos de ver que o cosseno de 180 vale menos 1. Então, é só fazer aquilo que eu já falei, que é ficar menos a força vezes o deslocamento. Belezinha? Se fosse uma questão teste, era só podia vir para cá direto, não precisava perder tempo não, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o valor da força? 20. Substitui aqui. O valor do deslocamento substitui aqui. O sinal de menos. Então, sinal de menos eu copiei. O valor da força vale 20. Valor do deslocamento 5. 5 vezes 20 dá 100. O sinal de menos, menos 100. Unidade de energia no sistema internacional. Lembrando que trabalho é energia, uma energia transferida. Dá joules. Então, dá menos 100 joules. Então, vamos lá. Pera. Eu tinha te dito que o trabalho da força F era 100 joules positivo. O trabalho da força de atrito deu 100 joules negativo. Por quê? É óbvio, porque naquele exercício é velocidade constante. Se a força F ela quer dar energia de movimento para o corpo, ela quer que o corpo fique mais rápido. E a força de atrito está retirando o que a força F está dando. Então a força F dá 100 para o corpo ficar mais rápido, a força de atrito retira esse 100 e o corpo fica elas por elas, com a mesma velocidade. Por isso que velocidade constante. Muito bem. Então já a gente vai conseguir relacionar trabalho de todas as forças, o trabalho total, o trabalho da F, o trabalho da força de atrito, com quanto de fato aumentou ou não de velocidade, que esse vai ser o teorema da energia cinética. Então, aguenta aí que a gente chega lá. Vamos lá, voltando para a nossa parte teórica. O caso A era quando o trabalho era positivo, que a gente chama de trabalho motor. O caso B é quando o trabalho é negativo, que a gente chama de trabalho resistente. O caso C é quando o trabalho vale zero, que chama de trabalho nulo, bem autoexplicativo o termo, quando o trabalho da força vale zero. No caso do trabalho positivo é quando o corpo ganha energia, no caso do trabalho negativo é quando ele perde energia, no caso do trabalho nulo ele nem ganha nem perde. Bem intuitivo, beleza? A força não transfere energia nem rouba energia do corpo. Então, nesse caso, repara, nem aqui o θ ele é maior que 90, aqui o θ é menor que 90. Perceba que nenhum caso abordou 90 graus. Por quê? Porque o 90 graus é exatamente esse caso. O caso do trabalho nulo é quando a força é exatamente perpendicular ao deslocamento. Temos aqui o nosso corpinho, certo? Ele vai se deslocar para a direita. Aqui está o nosso deslocamento. E a nossa força F perpendicular ao deslocamento, ou seja, ela aponta para cima, beleza? Então, qual que é o ângulo θ nesse caso? O ângulo das bundinhas. Se é perpendicular é 90, né? Beleza. Então, aqui a força é perpendicular ao deslocamento, que eu acabei de dizer. Ou seja, em outras palavras, o θ vale perfeitamente 90 graus. Exatamente esse valor. Então, qual que era o cosseno de 90? Você se lembra? Cosseno de 90 era quanto? Zero. Então, vamos lá, aplicar a fórmula do trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 90 graus. Cosseno de 90 valia zero. Então, corta aqui, chance vale zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, trabalho vale zero. Igual eu disse, trabalho nulo, não mentir, é quando o θ vale 90 graus. A força é perfeitamente perpendicular ao deslocamento. Aí você fala assim, nossa, mas tem caso assim? Bastante casos. Então, vou trazer aqui na dica para você. Mas antes, eu quero te lembrar de um detalhe que quase que eu esqueci de falar. Que quando a força é perpendicular ao deslocamento, significa que a velocidade do corpo é para aqui na horizontal, força é na vertical, certo? Então, às vezes é mais fácil
em vez de falar que a força é perpendicular ao deslocamento, é mais fácil falar que a força é perpendicular à velocidade. Anota essa dica aqui que a gente é muito mais fácil. O corpo está se movendo para a direita, então a velocidade é para a direita, a força é perpendicular, a força é para cima, beleza? Então, às vezes, principalmente quando é movimento circular, é mais fácil falar desse jeito, beleza? O corpo quando a força for perpendicular à velocidade, o trabalho é zero. Então, vamos lá. Então, agora eu vou te dar uma dica, que é a nossa conclusão, beleza? Quando a força for perpendicular ao deslocamento ou perpendicular à velocidade, o trabalho dela é nulo, ou seja, ela não transfere energia de movimento para o corpo, nem retira, ou seja, o corpo não vai ficar mais rápido pela ação dela, nem mais devagar pela ação dela, beleza? Se sim, ótimo, ela não realiza trabalho, é isso que está escrito aqui. Então, vou te dar exemplos, para você ver exemplos que caem toda hora em prova. A força normal, ou seja, aquela força do apoio, a gente acabou de fazer. Se não existisse o apoio, o corpo chance caía, beleza? Então, a força normal, ela impede que o corpo caia. Temos aqui o nosso plano horizontal, o corpo está se movendo para a direita, certa velocidade, e temos a força do apoio, a força normal. Você concorda que a força normal, por que ela chama normal? Normal é nome de perpendicular, ela é sempre perpendicular ao apoio. É sempre assim que desenha normal. Se o apoio está torto, a força normal é torta. Se o apoio está retinho, a força normal é retinha, beleza? No nosso caso, o nosso apoio é horizontal, então a força normal é perpendicular ao apoio e tem que estar na vertical. Se o corpo está se movendo na horizontal, a força é perpendicular à velocidade, ou seja, perpendicular ao deslocamento. Ou seja, a força normal não realiza trabalho, o trabalho dela é nulo. Pegando aqui um outro exemplo, o exemplo do plano inclinado, ó, o plano está torto, a normal é perpendicular ao plano, a normal tem que ser assim, para ser um ângulo de 90 graus. Se você virar, ó, tá 90 graus, ó, 90 graus, beleza? Então, aqui está o nosso corpo descendo o plano, por exemplo, e a normal aqui, perpendicular ao plano. De qualquer jeito, a normal é perpendicular à velocidade. Então, em todos os casos existentes, a normal nunca realiza trabalho. O trabalho da normal é sempre zero, não precisa nem pensar. Se ele perguntar qual que é o trabalho da normal, você fala zero. É, só isso? Só isso. Trabalho da normal igual a zero. Agora eu vou te dar uma segunda sequência de exemplos, de outro tipo de exemplo que cai muito em prova. Que são, quando tem movimentos circulares, forças que apontam na direção do raio, aqui está a circunferência, certo? Do centro até a periferia é raio. Forças que apontam na direção do raio ou para dentro ou para fora, nunca realizam trabalho. Você já vai entender por quê. Direção do raio, a gente fala direção radial, beleza? Ou forças que apontam para o centro, ou forças que apontam ao contrário ao centro, nunca realizam trabalho. Então, vamos lá, vamos entender por quê? Tá aqui um exemplo clássico de um pêndulo simples, certo? O pêndulo vai ficar oscilando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, beleza? Então, repara, tem inúmeras forças atuando aqui. Na verdade, a gente pode desconsiderar atrito, resistência do ar, etc, etc. Vai ter a força peso e a força de tração. Eu estou interessado na força de tração, que é a força que a corda faz para segurar a bolinha. Se não existisse a corda, a bolinha caía, não ia ficar aqui no pêndulo, óbvio. E a força de tração, como que a gente desenha? Sempre do corpo para a corda. Então, aqui está a nossa velocidade, certo? Sempre tangente à trajetória. Beleza? E aqui está a nossa tração, beleza? Perpendicular à tangente, ou seja, perpendicular à velocidade. Porque você se lembra das suas aulas de geometria, o raio é sempre perpendicular à tangente. A tração está na direção do raio, que é o centro, daqui até aqui é raio, aqui até aqui é tangente. E a velocidade tem sempre a direção tangente à trajetória. E o raio é sempre perpendicular à tangente. Significa então que a tração é perpendicular à velocidade. Por isso que forças que apontam para o centro estaria aqui, beleza? Do nosso movimento circular. Forças que apontam para o centro nunca realizam trabalho. Então, a tração, nesse caso, não realiza trabalho. Muito bem, o trabalho da tração é zero. Outro caso que cai bastante. Temos aqui um rotor, algo do gênero. Tem uma bolinha, sei lá, um globo da morte, um corpo vai ficar assim rodando, certo? Temos quais forças? Tem um peso para baixo. O corpo não está encostado como fala, na bolinha. Se ele está encostado, ele está apoiado lá. Então, se tem apoio, tem normal. Lembra disso? Embora seja um pouco estranho esse caso. Então, como que a gente desenha normal quando algo é curvilíneo? O que você faz? Você pega aqui no ponto, traça a tangente, certo? E a normal é sempre perpendicular ao apoio. Se o apoio é curvilíneo, ela vai ser perpendicular à tangente do apoio. Aqui está a tangente, aqui está a normal. Se o corpo está fazendo isso, a velocidade é sempre o quê? É sempre tangente à trajetória. Aqui está a tangente, a nossa velocidade aqui para cima, beleza? A normal, de novo, é perpendicular à velocidade, mostrando que não existe caso em que a normal não seja perpendicular à velocidade, quando o corpo está se movendo. Então, o trabalho da normal também é zero, aquilo que eu acabei de te falar. E essa é a dica, a gente fica por aqui nesse vídeo. Foi um vídeo com bastante informação, reassista se você precisar. E no próximo vídeo a gente vai vir com tudo, com o trabalho da força peso, já fazer exercício, depois trabalho da força elástica, fazer todos os teoremas, fazer exercício do Enem, potência, fazer de usina, etc, etc. Então, fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para ter acesso a todos os conteúdos. Sempre que sair, você já vai estar aqui maratonando, vai estar sempre à frente do seu concorrente. Ele não vê essas dicas em qualquer lugar, eu tenho certeza, você sabe que não. Então, é nóis, fui!